Olá, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Tenho certeza que sim. Eu sou a professora Marcela e junto com a professora Mônica hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre a decomposição dos números. Mas o que será que é isso, hein? Vamos lá então? Antes um beijinho muito especial para todos vocês. Vamos lá então? Bom, nós sabemos que para nós formarmos os números, nós precisamos dos algarismos, né? De 0 a 9. E com esses algarismos aí, eu sou capaz de formar vários outros números. Uma coisa que eu não posso esquecer, que vocês não podem esquecer, é que o número, quando ele está sozinho, ele tem o seu valor absoluto. Mas, se ele estiver junto com outro, depende do lugar que ele está para ter um valor. Vamos entender o que é isso? Olha só. Então, nós temos, para representar os números maiores, nós temos que colocar os números dentro de um quadro, chamado quadro valor de lugar. Então, lá dentro desse quadro, eu tenho algumas casinhas. Eu tenho a casinha da unidade, eu tenho a casinha da dezena e a casinha da centena. Vocês sabem, nós já trabalhamos isso com material dourado, que nós temos os cubinhos, que são as unidades, que valem 1. Nós temos as barrinhas, que são as dezenas, e cada barrinha vale 10. E aí nós temos as placas, que é a centena. A centena vale 100. Então, olha só o número 2. Quando o número 2 está na casinha das unidades, ele vale 2. Isso mesmo, muito bem. Quando ele está na casinha das dezenas, ele já não vale 2 mais. Agora, eu não tenho mais 2 cubinhos. Na dezena, eu tenho 2 barras, eu tenho 2 vezes o 10. 10 mais 10, então agora eu tenho 20. Então, agora o número 2 vale 20. E se ele estiver lá na casinha das centenas? Vão ser 2 placas. E agora, quanto que vale o 2? Ele vale 200. Então, olha só. Lá dentro das unidades, estamos formando duas unidades, três, das unidades. Só 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós sabemos que agora o valor maior que pode ficar dentro de cada casinha é de 0 a 9, igual os primeiros algarismos que nós vimos. Olha só então. Então, quando eu atinjo 10 unidades, eu já não posso mais ficar na unidade, né? Eu preciso trocar, ó, eu troco, lembra da troca? Eu troco os meus dezinhos por uma dezena, por uma barrinha. Olha só, e vou lá para a casinha agora das dezenas. Eu troquei as minhas unidades pela dezena. Forma da mesma. Agora, quando eu tenho 2 barrinhas, eu tenho. Quando 20. Eu tenho 3 barrinhas, eu tenho número. Quando eu tenho 4 barrinhas, eu tenho 4 dezenas e 0 unidades. Quando eu tiver 60, o 60, 70, 80, o 9, 90. Na dezena também eu não posso ter mais que 9. Quando eu atinjo as 9 dezenas, eu preciso trocar as barrinhas por uma plaquinha. E isso, olha lá, agora eu tenho uma centena, nenhuma dezena e nenhuma unidade. Olha, da mesma forma que eu fiz com a unidade, nós vamos seguindo também. Olha, 3 plaquinhas, 400, 5 plaquinhas, 500, 6 plaquinhas, 7 plaquinhas, 700, e nós seguimos, ó, 800, 900, até nós chegarmos aqui, né? Olha. Então, nós terminamos lá, chegamos até o 900. Quando eu atinjo as 9 plaquinhas, eu troco pelo cubo, O material de dourado de vocês não tem a unidade de milhar ainda. Nós vamos falar disso mais pra frente, combinado? Então, vamos lá. Então, vamos decompor o número 73? Lembra? O número 73, ele tem quantas unidades? Isso, 3. E quantas dezenas? 7. Então, eu tenho 3 cubinhos e 7 barrinhas. Bom,
Eu tenho quantas dezenas? 7 dezenas e 3 unidades. 7 dezenas são 7 barrinhas. E cada barrinha vale 10. Então, se eu tenho 7, eu tenho 70 mais 3 unidades, que são os 3 cubinhos. Vamos treinar também como é que nós escrevemos isso? Olha lá, que número é esse? É o número 73. Então, eu tenho que falar o número que está na ordem das dezenas e depois falar o número que está na ordem das unidades. Por exemplo, vamos ver mais. Agora o número 145. Primeiro eu tenho que falar o 100, depois o 40, depois o 5. Quando eu vou decompor, eu preciso saber quantos números estão na centena, quantos estão nas dezenas e quanto está na unidade. Olha lá, 145. Os 5 são as unidades, o 4 está na casinha das dezenas e o 1 está na casinha das centenas. Vamos lá? Então, quanto que eu tenho? Uma centena, que é uma plaquinha do material dourado, lembra? Eu tenho 4 barrinhas, cada barrinha vale 10, então eu tenho 4. Então, eu vou ter 40, mais os 5 cubinhos, que são as unidades. Olha, então eu tenho 100. Então, eu vou juntar, né? 100 mais 40 mais 5. Então, eu tenho 145. Gostaram? Vamos ver mais um? Último, 138. Olha lá. 8 unidades, 3 dezenas e uma centena. Assim como nas operações, é importante nós sempre começarmos das unidades. Então, olha lá, eu tenho uma plaquinha vale 100. Então, eu tenho uma centena. Cada barrinha vale 10. Então, quantas dezenas eu tenho? Eu tenho 3 dezenas. E quantas unidades? 8 unidades. Então, eu tenho 100 mais 30 mais 8, que forma o número 138. Olha a escrita dele, 138. Muito fácil, né? Agora, vocês vão treinar esses números que nós colocamos aqui, eu e a professora Mônica. Vão treinar de como que vocês vão fazer isso aí. Olha lá. Então, o número 125, ele é composto de quê? Ele tem uma plaquinha, uma centena, ele tem 2 barrinhas, 2 dezenas e 5 unidades. Vamos transformar isso em números? Olha lá, é 100 mais 20 mais 5. Muito fácil, né? Olha lá as dezenas. 90. Eu tenho 9 dezenas e quantas unidades? Nenhuma. 90 mais 0. Nós sabemos que o 0 na soma não influi muito. Então, você poderia ter colocado somente 9 dezenas. Mas se colocar, não está errado. O número 18, olha lá. Tem quantas dezenas? Uma dezena e 8 unidades. Então, é o 10, uma dezena, mais 8. 180. Eu tenho uma centena, 8 dezenas e nenhuma unidade. Então, como que fica? Ó, 100 mais 80 mais 0. O número 7, que ordem que ele está? Será? Ele está sozinho. São só as unidades. Muito bem. 7 unidades. Olha lá, número 7. 200. Agora tem 2 plaquinhas, nenhuma dezena e nenhuma unidade. Então, é 200 mais a dezena que não tem, mais a unidade que certo? Vamos lá, agora vocês vão fazer de novo, hein? Vão treinar aí no caderno de vocês, no caderno de matemática. Olha lá, vamos fazer o 179? Vamos colocar na casinha? O 9 é a ordem das unidades. O 7 está na ordem das dezenas. E a centena está dentro da casinha da centena, ó. Então, eu tenho uma centena, 7 dezenas e 9 unidades. 100 mais 7 mais 9. O 50 agora. O último, e depois vocês que vão fazer, combinado? Bom, crianças, eu espero que vocês tenham gostado. Esse material foi elaborado pela professora Mônica e narrado por mim, professora Marcela. Nós fizemos essa parceria aí para que você possa entender direitinho esse conteúdo.
Um grande beijo, nossas estrelinhas preciosas, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!